Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e hoje esse daqui é o Desconceituando. Eu quis trazer esse novo quadro para que a gente se desfamiliarize com termos dos quais a gente é familiarizado na escola. Então, termos como o renascimento, por exemplo, que a gente entende como se fosse um renascer passivo, mas que foi ali arbitrário de certa forma com o que renasceu de fato naquele momento, com aquilo que foi trazido de fato para aquele momento. Termos como descobrimento, que é o qual a gente vai trabalhar hoje e que a gente aprende de uma determinada maneira, mas que a gente precisa questionar esses termos para ver se eles de fato são adequados. E mesmo que a gente continue utilizando esses termos, é importante que a gente entenda o que está por trás deles. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse novo quadro. E mais uma vez eu queria ressaltar, né, que o Mulheres na História não vai acabar, tá? Essa semana eu vou lançar vídeo novo. É apenas um quadro que vai complementar os assuntos de história aqui no canal, mas que o Mulheres na História vai continuar com certeza. É isso, mais uma vez espero que vocês gostem e continuem comigo. Bom, o primeiro ponto que eu queria abordar é que aqui a gente não vai discutir o fato de que Colombo, entre os dias 11 e 12 de outubro, avistou terras à sua frente e acreditava ter chegado na Ásia. O que a gente vai discutir aqui é como esse fato é relatado no ensino de história no Brasil, como ele é moldado, como ele acaba sendo arbitrário e desconsiderando muitos aspectos. Bom, o emprego do termo descobrimento no ensino de história no Brasil tanto se referindo à América quanto se referindo ao Brasil, né, descobrimento da América ou descobrimento do Brasil, ele acaba revelando quanto a nossa cultura ainda tem uma relação de dependência com a cultura europeia. Os estudos, né, de história do Brasil e de história da América, eles nascem fruto de uma necessidade de criação de uma identidade nacional. Então, existia uma necessidade, né, de justificar ali a colonização e a dominação burguesa. Então, essas duas vertentes, né, essas duas matérias ali, História do Brasil e História da América, aparecem. Primeiro, a História do Brasil, mais uma vez pela questão da identidade nacional, e posteriormente aí começam os estudos sobre História da América. Quando a gente fala de ensino de História, é importante a gente falar que a gente está falando de uma seleção arbitrária de fatos, os quais os indivíduos que partilham ali uma mesma sociedade, uma mesma cultura, uma mesma língua, eles se identificam com determinados fatos. Então, quando a gente está falando dos livros didáticos ou mesmo do que é apresentado para os professores para que eles passem para os alunos em sala, é toda uma seleção ali, toda uma questão de fatos selecionados arbitrariamente. Quando a gente emprega o termo descobrimento, tudo que se tem relatado na história do Brasil, por ainda ser um ensino bem positivista, a gente tem aqui relatos, documentos, tudo de fontes europeias. Então, a gente tem documentos das coroas, a gente tem relatos daqueles que por aqui estiveram. E falar então em descobrimento de um novo mundo é desconsiderar todo o povo e toda a história que estava aqui antes. Então, mais uma vez, a nossa história ela ainda é muito positivista. Eu falei um pouquinho do positivismo no vídeo da inserção da perspectiva de gênero dentro da história, mas o positivismo é uma corrente que costuma lidar ali só com documentos oficiais, com pronunciamento de grandes homens e acaba desconsiderando os aspectos culturais e sociais das sociedades. Então, mais uma vez, quando a gente emprega o termo descobrimento, principalmente relacionado ao termo de novo mundo, a gente está desconsiderando os povos e as culturas que aqui estavam antes da chegada dos espanhóis. Para eles, para os habitantes nativos, aquilo não era um novo mundo. Então, mais uma vez, o termo descobrimento e o termo novo mundo, eles acabam sendo de uma perspectiva muito eurocentrista. Quando a gente falou, então, que os conteúdos que a gente possui, eles são arbitrários, muitas vezes porque eles têm que agrupar, digamos assim, e gerar um sentimento de identidade em todos os indivíduos, seja coletiva, seja individual, a gente está falando então justamente de um termo como esse. O que a gente conhece hoje como descobrimento não é um fato em si,
é a escolha de um termo para definir tudo o que então aconteceu, o que acaba mais uma vez desconsiderando os povos nativos e as questões que de fato ocorreram num primeiro contato, o choque de cultura que de fato ocorreu num primeiro contato. Então, o termo descobrimento ele é uma construção profunda e arbitrária de memória, que hoje está presente no nosso ensino, né, e nos nossos livros didáticos. Mais uma vez, eu acho importante ressaltar que essas questões elas só se perpetuam até hoje pelo ensino de história no Brasil ainda ser fortemente positivista, principalmente nas escolas. Na universidade, a gente tem uma quebra disso, né? Uma construção de outras correntes historiográficas e uma compreensão melhor do que é a história a partir de novas culturas, a partir da história cultural e da história das mentalidades, principalmente. Então, é importante dizer que tudo isso só acontece, que a gente ainda tem essa perpetuação por causa do forte ensino positivista. Mesmo com a história cultural, né, se perpetuando aí por volta dos anos 70, mais uma vez esse tipo de ensino e esse tipo de contato a gente tem primordialmente na academia. É muito difícil que a gente compreenda na escola, compreenda no fundamental ou no ensino médio o que são de fato essas questões e como mudá-las. Mas, infelizmente, até os vestibulares têm ainda um pouco dessa carga positivista bem forte. Uma outra problemática relacionada ao termo descobrimento, principalmente na história aqui no Brasil, né, é a questão de ser definido apenas como descobrimento todos os fatos que aqui ocorreram. Então, o termo descobrimento acaba mascarando os massacres, os estupros e as escravizações que aconteceram. Parte importante dos livros didáticos são as imagens. As imagens estão diretamente atreladas às construções de imaginários e de memórias. Boa parte dessas imagens presentes nos livros didáticos, elas são pinturas de artistas europeus que vieram para cá exclusivamente para retratar o Novo Mundo, as suas paisagens e os seus nativos. Por serem artistas europeus, por se tratarem de artistas europeus, a gente vai ter aí então as imagens muito relacionadas com uma visão europeia daqui, uma retratação europeia. Os índios muitas vezes eram retratados como selvagens, outras vezes eles não eram retratados nus, mas com panos que remetiam às vestimentas europeias, né? Então acabou que essas imagens também ajudam numa deturpação do entendimento do que de fato foi essa questão que a gente chama hoje de descobrimento. Um termo também que vem diretamente relacionado ao termo descobrimento é o termo índio, é o conceito de índio. Um conceito então criado que também anulou e continua anulando, né, a diversidade de culturas, de expressões, de hierarquias, de organização e de povos que existiam aqui antes da chegada dos espanhóis e que na verdade continuam existindo, mas hoje em um menor número. É importante que a gente trate, né, do conceito, do imaginário e daquilo que a gente entende hoje como índio, como povos que continuam aqui. Porque se a gente usa só no passado como se todos aqueles tivessem sido extintos, a gente também está desconsiderando a diversidade de culturas e de povos que continuam existindo em território americano. Tanto as representações textuais quanto as representações imagéticas carregavam e carregam consigo um forte teor religioso, o que também culminou, né, para o entendimento e para uma relativização do que foi o que a gente conhece como descobrimento. Então, as missões religiosas, a evangelização que interviam diretamente na cultura dos índios, elas eram de fato relativizadas em todos os relatos, mais uma vez textuais ou imagéticos. Para finalizar, então, a gente viu que o termo descobrimento ele é um termo muito eurocentrista que acaba mascarando a realidade dos fatos e que, na verdade, é uma construção, é um termo, é um conceito que carrega aí uma forte questão arbitrária. O que foi selecionado para se dizer sobre esse fato que a gente conhece como descobrimento, esse termo é realmente correto? Foi de fato um descobrimento? Ou foi um choque de cultura? Foi uma questão muito mais
complexa do que a gente imagina. A gente precisa superar um pouco dessas questões de identidade nacional e precisa também inserir a história cultural e a história das mentalidades no ensino de história, seja no ensino fundamental ou seja no ensino médio, para que mesmo usando o termo descobrimento, os alunos consigam compreender que esse termo é arbitrário e é fruto de uma construção profunda de memória. Ele não foi um termo passivo, não foi descobrimento passivo. Ele foi, na verdade, selecionado, as questões, as representações dele foram, na verdade, selecionadas arbitrariamente. É isso, então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero de verdade que seja um quadro que possa se perpetuar aqui. E mais uma vez, o Mulheres na História volta essa semana. O Desconceituando não vai fazer com que o ensino de História das Mulheres acabe. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo. É isso então, se cuidem e até o próximo vídeo.